Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está aqui com vocês hoje é o professor Henrique Acosta, tá certo? Professor da Rede Municipal de Educação daqui de Brejo da Madre de Deus. E como já é de costume, vamos tratar, né, ainda de forma remota, por conta desse período de pandemia, do nosso conteúdo, né? Que nessa aula nós trataremos especificamente sobre a história das lutas. Tudo bem? Espero aí que todos estejam bem, que todos estejam aí se cuidando. E aí qualquer dúvida, né, que venha a surgir, seja da videoaula, do texto de apoio ou do roteiro de estudo, pesquisa ou atividade a fazer em casa, lembre que você pode aí no grupo do WhatsApp falar com seu professor e tirar todas as dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Se a gente for tratar as lutas, assim como qualquer um outro conteúdo da educação física, tudo bem? Existe aí um contexto histórico para a sua produção, tudo bem? Então não é simplesmente do nada que acontece. Então, se a gente for considerar a luta, por exemplo, a gente pode tratar a luta como sendo as atividades corporais que está ligada ao combate, né, corpo a corpo. E aí, claro, para esse combate corpo a corpo, se faz necessário utilizar de técnicas, seja para ataque, para defesa ou controle do seu oponente, né? E isso faz parte, né, da cultura corporal que nós criamos ao longo da história, né? Principalmente do ser humano, vamos dizer assim, né? Porque surge a partir da necessidade ou da sobrevivência. Por que a gente diz isso? Se a gente tratar, por exemplo, a pré-história, a gente vai ver que os homens primitivos, eles trazem consigo uma luta pela sobrevivência. Então, eles precisavam, para sobreviver, caçar. E nessa caçada existia a necessidade de lutar contra os animais. E esse fato de lutar, ele não é só do ser humano, ele remete a todo ser vivo. Por exemplo, se a gente for considerar os filhotes de animais, seja lá de gato, cachorro, eles brincam de lutar. Então, eles brincam de controlar as ações um do outro. Tudo bem? Então, a luta, o significado que nós, seres humanos, damos à luta é a partir da sua sistematização, ou seja, da sua organização e do seu aperfeiçoamento. Tudo bem? Então, se a gente for considerar os registros de luta, a gente sabe que tem registros de luta na pré-história por conta da luta pela sobrevivência. Tudo bem? Mas os primeiros registros escritos, eles datam aproximadamente de 4.000 anos antes de Cristo, né, que é bem antigo. Tudo bem? E aí, é claro, existe aí um marco histórico que é o poema de Gilgamesh, onde um rei ele descreve em alguns detalhes uma luta. Tudo bem? Então, esses são os primeiros registros escritos. Embora nós sabemos que vem um pouco mais atrás, né? Ele vem um pouco mais tempo aí. Tudo bem? E aí, claro, com o passar do tempo, um pouquinho mais tarde, lá no registro antigo, mais precisamente lá nas tumbas da Quinta Dinastia, que aí datam aproximadamente 2.470 anos antes de Cristo, a gente percebe não apenas o registro de luta, mas também a luta em forma que aparece não apenas adultos, mas também crianças, o que demonstra, basicamente, um princípio de iniciar a prática esportiva, meio que didática, e não apenas a luta por sobrevivência ou luta para conquistar algo. Tudo bem? Vamos lá. Se a gente tratar a luta, a gente pode considerar a luta de diferentes maneiras, né? Existem diferentes formas de caracterizar a luta. Seja uma luta social por benefícios de classe, seja as lutas medievais, né, por conquista de território, quando os territórios eram poder. Existem várias formas de determinar a luta em si. Tudo bem? Então, no momento, nós podemos caracterizar, por exemplo, de acordo com as dimensões, que é o que motiva a pessoa a praticar uma determinada prática corporal, seja a luta ou qualquer um outro
conteúdo como dança, ginástica, esportes, né? Ou seja, assim, para que vai servir aquilo que eu estou praticando? Pode também ser praticado, caracterizado de acordo com as modalidades, ou seja, qual é a modalidade, o tipo de luta que eu vou fazer. Existem também os níveis, né? A luta pode ser amadora, pode ser semi-profissional, pode ser profissional. E o que muda, né, na verdade, de uma luta para outra, né, desses níveis de luta, vamos falar assim, é justamente o nível de complexidade e de exigência ao lutar. Por exemplo, se eu estou lutando para me divertir, né, ou para promover saúde, ela exige muito menos técnica do que uma luta competitiva, por exemplo, que eu estou trabalhando para obter sucesso e ganhar dinheiro com ela. E claro, não apenas as técnicas, mas os equipamentos, as regras, o regulamento. Então existe uma série de questões que retratam, né, que são exigências a partir da dimensão que eu vou fazer ou do nível de luta que eu quero praticar. Tudo bem? Vamos nessa. Se eu for tratar das modalidades de luta, a gente pode imaginar que são as mais diversas, porque cada cultura, ou seja, cada povo, ele organiza para si a forma de lutar de acordo com as suas características físicas. Né? Existe um termo que diz o seguinte, as artes marciais, por exemplo. As artes marciais, elas surgem, na verdade, em homenagem ao deus Marte, né? Que é o deus da guerra. Principalmente porque as lutas corporais, elas eram muito utilizadas nas batalhas, né? No confronto, no corpo a corpo, para vencer guerras. Porém, com o passar dos anos e a evolução das armas de guerra, essas artes marciais, elas têm, né, ao longo dos anos, perdido o seu significado de guerra e ganhado aí um significado de esportivização, para que ela não suma, né, ela não desapareça. É muito difícil hoje em dia, por exemplo, você imaginar uma guerra com um confronto corpo a corpo apenas utilizando o corpo ou equipamentos, né, de luta corporal. Então, se a gente for tratar as modalidades de luta, nós podemos também fazer essa diferenciação entre as artes marciais, ou seja, as artes da guerra, e as lutas esportivas, né, as lutas de confronto que não têm esse princípio de guerra. Tudo bem? E aí, é claro, a gente tem aí diferentes modalidades. No caso aí nós temos a capoeira, o jiu-jitsu, o judô, o jiu-jitsu, o karatê, o kung fu, sumô, esgrima, boxe, muay thai, kickbox, o wrestling, enfim. O MMA, né, que é tem uma franquia muito famosa, né, de artes marciais mistas, enfim. Existe uma infinidade de lutas e vão surgir outras, porque essas modalidades elas buscam trazer para uma determinada população uma forma de prática que atenda à sua exigência. Por exemplo, as lutas elas são adequadas de acordo com as características físicas da pessoa. Imagina comigo, se a gente pegar o judô, por exemplo, o judô ele tem uma filosofia que diz o seguinte, é o ceder para vencer, é o usar a força do oponente. Quem é que utiliza dessas características? Se a gente pegar as características físicas do povo japonês, que é de onde vem o judô, ele vai demonstrar características filosóficas, assim, formas de pensar, muito próximo com aquilo que ele pode oferecer com o seu corpo, que já é completamente diferente, por exemplo, do sumô, que usa a força para conduzir o seu oponente para fora do tablado, por exemplo, né, da sua área de luta. Então, cada forma de luta exige dos seus praticantes uma série de capacidades físicas, de habilidades, que, claro, elas são exploradas de acordo com o que cada um pode oferecer. Tudo bem? Cada um dentro das suas limitações, das suas possibilidades, para que possa atingir o seu melhor desempenho. Lembrando que a forma de praticar, né, o nível de praticar, também interfere nessa escolha de modalidade. Tudo bem? E aí é simples. Vamos pensar agora o que é que essas modalidades de luta
assim como todas as demais, têm em comum? Existe alguma coisa que está presente em toda e qualquer luta? Sim. Mas o que seria isso? Se a gente tratar qualquer uma das lutas, seja ela de curta, média, longa distância, se seja para a promoção da saúde, para o lazer, para a competição, seja lá para o objetivo que for, ou qual que seja a modalidade, todas as lutas elas apresentam um princípio fundamental, que nós chamamos de princípio fundamental da luta. O que seria isso? Seria basicamente as regularidades, né? O que acontece, o que aparece em todos os tipos de luta, seja ela qual for. Então, se você pegar qualquer uma das lutas, ela vai ter ataques, ou seja, eu vou tentar ter contato em alguma região específica do meu adversário, eu vou ter que defender isso, mas também eu vou tentar controlar as ações do adversário, seja imobilizando ou seja fazendo com que o adversário faça exatamente aquilo que eu quero. Tudo bem? Então, quando a gente fala de princípio fundamental da luta, é exatamente aquilo que está presente em toda e qualquer modalidade de luta, tudo bem? E aí nós trazemos o ataque, defesa e controle. O controle aqui, ele não é apenas a imobilização, mas toda vez que a gente manipula as ações do adversário, tudo bem? Fora o princípio fundamental da luta, nós temos ainda o princípio filosófico e o princípio esportivo. Ambos estão presentes em todas as lutas, em algumas mais, em algumas menos. E o que seriam esses dois princípios? Além do princípio filosófico que acontece em toda luta, nós temos o princípio filosófico que basicamente está ligado à concepção de vida, à forma de viver, como o lutador vai se comportar, o que ele vai fazer. Então diz respeito aos aspectos morais, de comportamento, de concentração, de forma de viver, basicamente isso. Ou seja, como um lutador daquela luta pode agir ou não. É como se fosse um código de ética da modalidade de luta específica. Tudo bem? E aí também nós temos o princípio esportivo. Como eu falei para vocês que a luta, né, ela vai passando por uma esportivização, ou seja, ele perde o seu significado de arte marcial, de arte para a guerra, e começa aí a se direcionar para as competições esportivas, ele começa a perder alguns fundamentos filosóficos. Como assim? O princípio esportivo está basicamente ligado às técnicas esportivas de competição e às regras que são padronizadas para a competição. E aí, por exemplo, se eu citar aqui o exemplo clássico do judô, ele diz o seguinte, né? Existem técnicas para tudo no judô e uma delas é simplesmente a forma de cair para não se machucar. Então, o lutador de judô, ele busca sempre que possível amortecer a queda. Então, ele faz um movimento fluente, caindo com as costas no chão, né, no caso no tatame, para evitar que tenha impacto e que ele sofra alguma lesão. Porém, se ele aplicar esse princípio, né, de queda, de controle para não se machucar, ele automaticamente vai levar o ippon, ao qual ele perderia a luta. Então, nesse caso bem específico, o princípio esportivo aqui, para vencer, ele tem que abrir mão daquela essência da sua luta. Então, o princípio esportivo não é simplesmente deixar-se vencer ou como vencer, mas é nesse momento em que a gente abre mão de algumas essências, né, da forma de viver, da concepção de luta, para poder vencer, para poder ter sucesso no esporte. E aí, para poder vencer, esses princípios esportivos diz respeito à perfeição da técnica, né, da execução de uma técnica, do uso adequado de uma técnica, para não ser derrotado, ou simplesmente para poder vencer. Tudo bem? Então, esses dois princípios, né, um diz respeito de como você vai viver e o outro o que você tem que fazer para poder vencer as competições. Tudo bem, pessoal?
Então, só para lembrar, nós temos aqui 3 princípios, né? Um fundamental, que é o da luta, que ele acontece em todas as modalidades de luta, assim como o princípio filosófico e esportivo, que também acontece em todas as lutas, tá? Porém, eles são um pouquinho diferentes. Um é para a forma de viver e outro que eu tenho que fazer para vencer as competições. Beleza? Vamos lá. Então não esquece, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um material de apoio, né? Tem um texto didático que fala basicamente desses conteúdos que eu tentei, né, trazer para vocês aqui na videoaula. Tem um roteiro de estudos para você fazer aí no seu caderno, tá? Tem também uma pesquisa relacionada às modalidades de luta que foram organizadas, né, que surgiram aqui no Brasil. E tem uma sugestão de atividade de fazer em casa, tá? Tem um minigame de dedo para você fazer na descrição aqui do texto, ensinando bem direitinho como fazer. Tudo bem? Então, é isso. Não esqueça aí de mandar as fotos, né, das atividades realizadas para o seu professor. Tudo bem? Então, fotografa e faz o registro para que a gente possa registrar a sua presença, a sua participação nas aulas e poder acompanhar, né, o que você conseguiu fazer ou não. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez aí, obrigado, né, a todos vocês que assistiram a videoaula até o final, né? Aproveitem, né, tirem as dúvidas que forem surgindo ao longo do estudo do texto e nós estaremos aqui, né, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, para tentar colaborar mais uma vez com as aulas de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus.